Bom, e as regras da aposentadoria do INSS vão mudar no próximo ano. E para saber quais são essas mudanças e entender como elas afetam os profissionais, vamos conversar agora com a advogada especializada em direito previdenciário, Maria Faioc. Doutora, seja bem-vinda. Bom dia. Oi, bom dia, Daniel. Bom dia, Karina. Prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Bom, esses novos termos, né, fazem parte das alterações propostas pela reforma da Previdência promulgada pelo presidente lá em 2019. Gostaria de saber, doutora, quais são os profissionais que serão mais afetados por essas novas regras e se se elas valem para todos os trabalhadores antes de essa reforma ser promulgada. Olha, vai afetar quem realmente já estava, contribuindo, já estava no sistema previdenciário antes da reforma da Previdência que aconteceu em novembro de 2019. Quem já estava contribuindo e não atingiu o tempo mínimo de contribuição vai ter que passar por algumas regras de transição. Agora, a partir do dia 1º de novembro de 2022, 3 regras vão mudar. A regra da idade das mulheres, a regra dos pontos e também a regra da idade mínima. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, fazer aí o planejamento previdenciário, que, por exemplo, as mulheres, a partir do dia 1º de janeiro, para se aposentarem por idade, vão precisar de, no mínimo, 61 anos e meio de contribuição. Quem também estava ali passando pela regra de transição, estava esperando a regra de transição dos pontos, as mulheres também têm alteração. A soma da idade mais o tempo de contribuição aumentou agora a partir de 1º de janeiro, vai aumentar a partir de 1º de janeiro para 89 pontos e para os homens 99 pontos. Lembrando que nessa regra de transição é a soma da idade mais do tempo de contribuição, que tem que resultar 89 pontos para as mulheres ou 99 pontos para os homens. E nessa regra em específico, não basta somente somar e dar o resultado. Tem que ter um tempo mínimo de contribuição. As mulheres têm que ter no mínimo 30 anos de contribuição e os homens 35. E a última regra é da idade, a transição da idade. A idade mínima para as mulheres também sobe a partir do dia 1º de janeiro de 2022 para 57 anos e meio. E os homens, 62 anos e meio. E também nessa regra tem que ter o tempo mínimo de contribuição, que é de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. As outras regras, por exemplo, a regra do pedágio de 50% e 100% de contribuição, essas não serão alteradas. Mas, principalmente, quem vai ser afetado agora a partir de 1º de janeiro são as mulheres, que antes se aposentavam com 60 anos de idade e agora, a partir de 2019, a cada ano aumentam 6 meses aí da idade, até atingir em 2023 a idade mínima, que passa a ser de 62 anos. Doutora, eu confesso que eu escutei muitas pessoas reclamarem após a promulgação dessa reforma que teriam de trabalhar muito mais para conseguir se aposentar. Claro que cada caso é um caso. Agora, dependendo do modelo adotado nessas regras de transição, quais são os caminhos mais vantajosos para as pessoas, respeitando, claro, o caso de cada um? Olha, uma das grandes mudanças, com a reforma da Previdência foi a mentalidade do trabalhador brasileiro. Desde novembro de 2019, o trabalhador brasileiro ele passou a se preocupar muito mais em planejar a aposentadoria. Antes, o trabalhador não tinha essa mentalidade. Com a reforma, com a apresentação das regras de transição, com o aumento do tempo de contribuição, o aumento da idade, o trabalhador se viu, na necessidade, na obrigação de fazer um planejamento prévio. O que é esse planejamento prévio? Quem já estava contribuindo, muito provavelmente pode estar encaixado em várias regras de transição antes de consolidar toda a reforma. Então, muitas vezes, um valor de aposentadoria, uma regra pode chegar antes, mas o valor é muito baixo e não compensaria financeiramente para esse trabalhador. Então, o ideal, desde a reforma da Previdência, é que os trabalhadores que já estavam contribuindo, já tinham um tempo razoável de contribuição, antes de dar entrada em qualquer pedido de aposentadoria, façam um planejamento previdenciário. Esse planejamento vai detectar
todas as prováveis datas, né, de aposentadoria, o valor da renda mensal inicial de cada data de aposentadoria, e com base nisso o trabalhador ele vai conseguir ali planejar, identificar a melhor época de aposentadoria. Então isso assim foi um ponto positivo, porque as pessoas passaram a se preocupar mais com o futuro, começaram a ter aquela preocupação também em contribuir. Muita gente que estava na informalidade, a partir da reforma da Previdência, começou a ter essa preocupação. Então foi um ponto bem positivo com a reforma da Previdência. E agora a gente volta à nossa entrevista com a advogada, a pergunta de Ricardo Salles. Bom, doutora, bom dia, prazer falar consigo. Nós sabemos que essas reformas da Previdência mundo afora foram motivadas basicamente por dois critérios. O primeiro, de que há um aumento da expectativa de vida das pessoas no mundo inteiro, no Brasil também. E segundo, um desequilíbrio permanente do ponto de vista atuarial, né, das contas dos sistemas previdenciários, o que tem feito com que muitos países mundo afora e o Brasil também, em estados e municípios, vários brasileiros tenham experimentado atrasos, muitas vezes, no recebimento de salários, de pensionistas, enfim. Nesse sentido, embora haja efetivamente alguns mecanismos que a senhora citou aqui, que trazem um maior ônus para a sociedade, mas isso não é muito, não se torna importante diante do risco muito maior de ter inadimplência no sistema? Sim, primeiro, um prazer falar com o senhor, doutor, prazer enorme. Realmente, né, a reforma da Previdência, né, é uma tendência mundial, como o senhor falou. Os cálculos atuariais, principalmente nos estudos que foram precedidos da reforma da Previdência, demonstraram um desequilíbrio que, se não fosse sanado, se não fosse resolvido imediatamente, né, com uma certa urgência, isso iria causar um problema muito grande, né? A expectativa de vida do brasileiro aumentou muito, o ingresso de pessoas no mercado de trabalho, a contribuição, a informalidade de pessoas que não estavam contribuindo, tudo isso iria gerar um caos futuro, iria gerar atraso nos pagamentos, talvez, né, quem sabe até ali né, uma quebra da Previdência. Então, assim, por mais que as pessoas reclamem, eu sei que tem muito trabalhador, eu sei que às vezes é muito chato para muita gente que está acompanhando a gente, que contribuiu, estava dentro de uma regra, estava ali, né, com uma expectativa de se aposentar em determinada época e, de repente, em parte, né, do seu período de contributivo veio essa alteração, mas o que as pessoas têm que entender é que realmente foi uma coisa necessária. Se isso não fosse feito agora, nós teríamos problemas muito sérios, assim, problema muito sério no futuro. Justamente pelo que o doutor Ricardo falou, né? Esses cálculos atuariais que foram procedidos demonstram ali aumento na expectativa de vida, precisa ter um equilíbrio na arrecadação, a gente precisa de ter pessoas contribuindo para sustentar pessoas que não vão estar mais contribuindo e só vão estar só recebendo. Então, todos esses cálculos foram feitos e são necessários realmente para a gente manter o equilíbrio da Previdência. Eu sei que muita gente, né, muitos trabalhadores ficaram revoltados, mas até porque a gente está falando hoje dessas regras de transição que vão, né, se estender ao longo de alguns anos, inclusive até para manter esse equilíbrio, para também não ser injusto com quem já estava contribuindo. Então, isso realmente foi muito importante. Agora, o que muda para trabalhadores do setor privado, doutora? Então, do setor privado, com a reforma da Previdência, o que aumentou, né, que antes a gente tinha várias modalidades de aposentadoria. Agora a gente tem essa modalidade que é a idade mínima de 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens, e depois, quando também acabarem as regras de transição, vai ser uma regra fixa para todo mundo, com no mínimo 15 anos de contribuição. Os trabalhadores que já estavam contribuindo vão passar pelas regras de transição e quem começou a contribuir já entra na regra nova. Perfeito. Agora, doutora, há muitas dúvidas em relação ao pagamento do pedágio, porque algumas pessoas, naquelas primeiras listas de dúvidas, indicavam que precisariam trabalhar 1 ano e meio a mais, muitas vezes até 2 anos. Mas nem sempre isso se aplica apenas ao tempo de trabalho. Tem também a necessidade de ter uma idade limite, é isso?
Exato. Na verdade, tem tanto o escalonamento da idade, né, nessas regras de transição, como a contribuição mínima. No caso do pedágio que você falou, ele não vai sofrer alteração agora a partir do 1º de janeiro, mas é uma regra que continua valendo. A gente tem 2 tipos de pedágio. Pedágio de 50% e pedágio de 100%. Como funciona? A pessoa tem que verificar na data da entrada da reforma da Previdência, a reforma do dia 12 de novembro de 2019, a partir do dia 13 ela começou a valer, a pessoa tem que fazer um cálculo a partir dessa data, quanto que faltava para ela se aposentar. Se faltavam até 2 anos, ela tem que trabalhar os 2 anos que faltavam, mais um pedágio de 50% sobre esse período que faltava. Então, um exemplo, eu tinha 33 anos em novembro de 2019, né? Sou homem, 33 anos de contribuição, faltavam 2 anos. Tem que trabalhar esses 2 anos e pagar mais um pedágio de 50% sobre esses 2 anos, ou seja, trabalhar mais um ano. Ao invés de se aposentar com 35 anos de contribuição, se aposenta com 36. A outra regra, né, de pedágio é o 100%. Para quem tinha mais, faltava mais tempo do que 2 anos para se aposentar. Nesse caso, ela vai verificar quanto tempo faltava para se aposentar, vai ter que contribuir esse tempo que faltava. Sobre esse tempo que faltava, vai ter que trabalhar em dobro e ter uma idade mínima, que é a idade mínima de 57 anos para as mulheres e de 60 anos para os homens. Parece muito complicado, né? Mas por isso que eu volto a repetir daquela importância da gente fazer o planejamento previdenciário. Porque você imagina um trabalhador que já estava na ativa há muitos anos, já estava contribuindo, ele precisa saber em quais dessas regras. Só hoje nós falamos em 5 regras. Regra da idade da mulher, regra dos pontos da idade mínima e os 2 tipos de pedágio. Você imagina, tem muito trabalhador aí afora pelo Brasil que se enquadra em várias hipóteses. E muitas vezes a primeira hipótese, a que chega mais cedo, ela não é tão boa financeiramente. E às vezes ele aguarda mais um período, 6 meses, 4 meses, às vezes até 1 ano, mas ele recebe muito mais. Então, hoje o trabalhador ele tem que se preocupar primeiro em fazer esse planejamento previdenciário para sim fixar ali a data ideal de aposentadoria. Lembrando também, muita gente tem Nós estamos com um probleminha de conexão com a advogada especializada em direito previdenciário, Maria Faiocchi, ela que fala com a gente sobre as regras da aposentadoria do INSS. Infelizmente a conexão caiu, mas eu agradeço a entrevista.